Bom dia, boa tarde, boa noite, galera lindíssima do meu coração, pessoas que estão me acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook também. Olha só, então um convite aí para vocês. Vão lá no canal do YouTube, procure Portuguesano Pro Paula Cristina, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem. E no Facebook também, tem a página Portuguesano Pro Paula Cristina. Então lá eu vou dar dicas de língua portuguesa para vocês, além dos vídeos que eu estou subindo para o YouTube também. Hoje nós estamos aqui, ó, com este caderno do aluno Aprender Sempre, ó, volume 1, sexto ano, tá? Então é um caderno do aluno do estado de São Paulo, beleza? Nós estamos com a aula da página 38 a 40, que é uma retomada de aula, ó, do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, CMSP, que aconteceu dia 9/4, sexta-feira. E eu estou retomando a aula conforme prometido para vocês. Eu estava no chat com vocês, eu disse que eu retomaria a aula. Então eu quero que vocês estejam com o livro na mão, ó. Vejam aí, ó, modos verbais. Então nós vamos trabalhar isso agora. Então vamos lá para não se estender muito. No CMSP não deu tempo de falar tudo sobre modos e tempos verbais e aqui também não vai dar, porque o tempo é curto, senão a aula fica muito cansativa e maçante. E a intenção é entender a aula, não que ela fique maçante e seja uma desinformação ao invés de uma informação. Então vamos começar lá, galera. Prestem bem atenção, tá? Assistam com a família também depois, assistam quantas vezes for necessário para vocês aprenderem. Modos e tempos verbais, eu acrescentei os tempos verbais para a gente dar continuidade aí à nossa aula. Primeira coisa que eu tenho que saber é o que significa verbo. Não adianta eu falar de verbo se eu não sei identificar o verbo numa oração. Então, verbo, no modo geral, significa ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, tá? Ação praticada por alguém, por algum objeto. Exemplo, ele pintou a casa. E um exemplo bem legal para vocês. O meu aluno, queridíssimo, o meu orgulho da Pro Paula Cristina, fez toda a tarefa de língua portuguesa. Olha que sonho. Sonho de professora. Tenho certeza que vocês estão aí fazendo a tarefa de língua portuguesa. E se não estão, vão fazer com toda certeza. Levando em conta o meu sacrifício aqui, que não sou nada tecnológica, estou aqui virando nessas loucuras de vídeo. Estado, tá? O que significa estado? Então, não é um estado com letra maiúscula. Estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, de Minas e outros países. É estado com letra minúscula, que significa o estado que a pessoa está naquele momento ou em outro. E o estado do objeto, coisas, enfim, animais, não importa. Por exemplo, tá? O meu aluno, queridíssimo, maravilhoso, está muito feliz porque tirou 10 na prova de língua portuguesa. Uau! Acredito que tirou sim, com certeza. Espero a prova ansiosamente. Tá? Outro que indica estado. Ele continua hospitalizado, ele permanece hospitalizado, ele ficou hospitalizado. Então, é o modo, é o estado que fulano está. A casa é verde, o animal está doente. Então, todos esses verbos que eu estou falando significam estado que o objeto, a coisa, o animal está e se encontra naquele momento ou em outro. Beleza? E o último aqui, ó, fenômeno da natureza, que faltou a natureza aqui, tá? Que eu devia estar com fome e tirei o fenômeno e tirei a natureza, mas ela existe aqui, tá bom? Fenômeno da natureza. O que vem a ser fenômeno da natureza? Chover, relampear, trovejar, nevar, tá? Exemplo, nevou hoje, choveu hoje, trovejou ontem, o ano passado trovejou. Então, verbos que indicam ações da natureza. Mas, ó, galera, presta bastante atenção.
Preste muita atenção, porque quando eu falo para vocês, por exemplo, que choveu flores hoje, deixou de ser fenômeno na natureza para ser uma ação. Então não é porque um verbo significa fenômeno na natureza que às vezes lá no nosso texto ele vai continuar sendo fenômeno na natureza, não, porque é uma metáfora. E a gente já teve essa aula aí no vídeo passado de metáfora, que é uma figura de linguagem. A gente sabe que não vai chover flores, a não ser que o avião, o helicóptero aí distribua flores aí para o povo, beleza? Então presta atenção sempre no contexto, é super importante analisar o contexto. Então não adianta decoreba, eu sempre falo isso para os meus alunos, e quem foi meu aluno e é meu aluno sabe disso, que eu parto pelo princípio do entendimento. Você precisa entender primeiro, depois você decora, porque há ocasiões que precisam ser decoradas, mas se você entender, você tira de letra, porque nem a Pro decora tudo, não dá. Eu analiso para poder responder, beleza? Vamos lá. Modos verbais. 3. Primeiro, indicativo, tá? É uma ação pontual, é uma certeza que aquilo está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer, é uma certeza, ponto final, acabou. Então vamos aos exemplos. Como que eu vou saber se é presente, passado ou futuro? Os pretéritos são os passados, tá? Então vamos lá. Presente, tá? Hoje. Uma dica para vocês, coloquem o advérbio hoje, tá? À frente da sua oração. Hoje eu canto. Hoje ele canta. Hoje nós cantamos. Hoje vós cantais. Hoje eles cantam. Então coloquem na frente, tá? Ou coloquem antes, tá? Anteriormente, vocês que sabem, tá? O advérbio hoje vocês vão saber que é presente, para vocês conjugarem qualquer verbo. Beleza, galera? Tô entendendo? Já estou ouvindo. Sim, Pro, pode continuar. Pretérito perfeito, tá? É uma ação concluída, tá? Então a gente tem assim ações concluídas. Lembrando que os 3 pretéritos, tá? São ações concluídas, estão no passado, os 3, tá? Um é um passado que acabou de acontecer, outro é um passado que aconteceu aí 10, 20, 30 anos, o outro é muito mais de um século, tá? Nessa ordem, respectivamente. Então, vamos lá. Pretérito perfeito, ação concluída. Então, ontem eu cantei. Ontem ele cantou. Olha só que legal. Ontem nós cantamos, ontem eles cantaram, olha que legal. Então, quando eu coloco o ontem antes ou depois, tanto faz, eu tô falando do depois porque às vezes eu coloco entre parênteses, mas eu entendo o que eu estou fazendo, tá? Então, quando você coloca o ontem, você consegue entender que é passado. Isso é bacana, uma dica importantíssima, inclusive para a prova. Você aí que está assistindo com seu filho, os irmãos mais velhos aí que vão prestar vestibular também, concurso, é super importante. Ou o pessoal que vai prestar vestibulinho, cai muito também, depende onde vocês vão prestar, se é as escolas técnicas, Cotuca, Cotil, então exigem bastante aí uma análise. Então, se você consegue pegar essa dica, você consegue tirar de letra aí, tá? Dentro do contexto, porque ninguém vai colocar assim, conjugue o verbo, por exemplo, andar. Ninguém vai fazer isso. Vai ser dentro de um contexto, de um texto, para você identificar. Pretérito imperfeito. Eu coloquei as terminações para vocês conseguirem saber quando que vai ser pretérito imperfeito. Quando tiver essa terminação final, vai em a era, vai em a era. Que é isso? Exemplo, ó. Ele caminhava. Ela fazia. Ela tinha. Eu era. Viu? Que facinho, tá? Ontem ele caminhava. Ontem ele fazia. Ontem ele tinha. Ontem eu era. Ele era.
Viu que legal, que fácil? Só colocar esses advérbios antes que vocês vão tirar de letra. Pretérito mais que perfeito. Terminação em ra. Eu falara. Ó, super fácil, só decorar. Ontem eu falara. Ontem eu caminhara. Ontem eu comprara. Então, coloquem esse advérbio antes que vocês conseguem facilmente identificar, tá? E se vocês memorizarem essas terminações, muito mais fácil para vocês. Continuando, futuro do presente, rei, você é o rei, rei, rei. Então, olha lá, futuro do presente que nós temos aqui, tá? Então, é uma ação que vai acontecer, mas é uma certeza que ela vai acontecer, tá? Eu irei, eu farei, tá? Então, rei, então lembra do rei, farei, levarei, comprarei. Então, tudo de bom aí que vocês vão pensar, vocês vão fazer, tá? E futuro do pretérito, ria, eu faria, eu compraria, eu caminharia, eu doaria, tá? Eu agiria, eu deveria. Então, tudo que tiver o ria na frente, futuro do pretérito, tá? O rei na frente, futuro do presente. E o nosso modo subjuntivo, que significa uma hipótese. Então, não é uma certeza, é uma dúvida. Eu não sei se vai acontecer aquilo. E nós temos aí, ó, algumas conjunções antes. O que, o sei e o quando. Nós temos 3 tempos verbais, tá? Então, nós temos aqui, ó, que eu faça. Se eu fizesse, quando eu fizer. Não é quando eu fazer, não, viu? É quando eu fizer, por favor. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Porque aqui nós temos o presente, aqui nós temos o pretérito imperfeito e aqui nós temos o futuro, beleza? E para terminar, nós temos o imperativo, que muita gente insiste em falar que é ordem. Não é somente ordem, tá? Pegadinha de prova isso aí. O pessoal acha que é só ordem. Não é. É ordem, é uma instrução, é uma súplica e é também um conselho, tá? É uma ordem. Compre batom. Tinha um comercial antigamente, compre batom. Tá? Uma instrução, um manual de instrução, galera, tá? Como tomar remédio, como fazer isso, como consertar, como montar, manual de instrução. Súplica relacionado às preces. Aí, as igrejas, as religiões, você vai fazer uma súplica aí para Deus, né? Uma oração, uma reza, tá? Todas as religiões, súplica. Não estou falando aqui defendendo religião alguma, entendam, tá? Estou falando do modo imperativo, suplicar. E conselho, beleza, ó, conselho. Muita gente não fala nessa questão do conselho, mas imperativo também é conselho, porque quando você fala assim, se você falar, ó, galera, fiquem quietos numa sala de aula, você realmente está dando uma ordem, não um conselho. Mas quando você fala assim, ó, por favor, não, se eu fosse você, por exemplo, eu ficaria, fique calmo, por exemplo. Essa questão de você falar para a pessoa, o ficar calmo, fique calmo, você está dando para ela um conselho. Beleza, galera? Tá? Nossa aula termina por aqui. Beijo grande no coração de vocês, cuidem-se e acredito que em breve nós estaremos retornando. Usem máscara, usem álcool gel, higienizem muitas vezes as mãos com água e sabão, tá? Ao sair, usem as máscaras e tomem muito cuidado, tá? A situação tá bem difícil e eu quero vê-los, com certeza. Beijo na família de vocês também. Deus abençoe. Beijão.